Eu quero com vocês hoje ler um texto que você já leu muitas vezes, mas eu gostaria que nós pudéssemos pensar a respeito da nossa cidadania espiritual, dos céus onde vamos morar. Filipenses 3:20 nos conta exatamente esta narrativa. Em meio às palavras arrazoadas de Paulo, encontramos este versículo tão precioso em Filipenses capítulo 3, o verso 20. Assentados como estamos, com toda a reverência que é peculiar do povo de Deus, nós vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Filipenses capítulo 3, o versículo de número 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vamos repetir todos juntos esse texto? Vamos lá? A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Filipenses 3:20. Eu quero perguntar para você se você tem esperança da volta de Jesus. Você tem ou não? Você acha que o mundo que estamos vivendo, ele está vivendo os seus últimos capítulos? Eu acredito que sim, irmãos. Eu acredito que sim. Nós estamos realmente, como geração, vivendo realmente os últimos tempos. Jesus Cristo vem para buscar aqueles que são seus. Estamos vivendo um momento dramático da história da humanidade. E nesta semana ainda me debrucei, me preparando para uma reunião que vamos ter no Rio de Janeiro da nossa Convenção Batista. E me debrucei na questão dos refugiados, por exemplo, espalhados pelo mundo, fugindo de guerras, de conflitos sociais imensos e se acotovelando principalmente nos países que estão beirando a Europa ou que estão na Europa. Irmãos, quando a gente faz o levantamento dos dados, a gente fica estarrecido. Talvez nunca na história da humanidade houve um movimento humano tão grande, tão generalizado, das pessoas fugindo de guerra, fugindo de conflitos, para viver uma nova esperança, uma nova oportunidade de vida. Os irmãos sabem que o contexto bíblico, Deus deu a terra aos homens. Somos nós que colocamos fronteiras, somos nós que exigimos passaportes, porque o mundo foi dado para o homem. O homem tem o direito de ir e vir para qualquer canto do mundo. Infelizmente, sanções e restrições têm sido colocados sobre a humanidade, e junto disso, o sofrimento tem sido exagerado. Mais e mais, há um apelo veemente para que os países do Ocidente, das Américas, recebam esses refugiados, porque só em um campo de concentração existem 250 mil pessoas vivendo em condições precárias. Nossa denominação tem feito o possível de trabalhar entre os refugiados. E a reunião que também teremos, e queremos fazer algumas sugestões, é de como podemos construir tendas, onde que as crianças possam ter algum tipo de lazer, possa ter algum tipo de instrução, porque a maioria delas estão perdendo a sua infância, enquanto nações do mundo estão decidindo qual o destino delas. Quando a gente vê um retrato deste, a gente tem a certeza que o fim de todas as coisas está próximo. Nós cremos também que doenças e moléstias em grandes proporções, como acontece hoje no mundo, são também uma marca do fim. O descontrole climático no mundo inteiro são provas que Deus deixou escrito que nós deveríamos estar atentos a estes sinais. A destruição da família, como vemos nos dias atuais, é um exemplo cabal disso tudo, que realmente estamos no limiar da nossa história. Estamos vivendo nos limites desta história. Se não bastasse tudo isto, a violência no mundo inteiro cresce. A perseguição a cristãos crescem. E é nítido percebemos que o fim de todas as coisas está de fato próximo. O apóstolo Paulo sugeriu a uma igreja muito feliz e abençoada de Filipos, para que eles pudessem realmente entender desta cidadania, desse lugar da nossa morada final, o destino final das nossas vidas, que é os céus. Muitas vezes estamos vivendo desconectos dessa verdade.
É óbvio que precisamos viver, precisamos trabalhar, precisamos vencer, precisamos continuar a nossa vida. Não podemos ter uma abstração da vida simplesmente pela expectativa da volta de Jesus. Afinal, querida igreja, o dia e a hora ninguém sabe, só o Pai que está nos céus. Claro que os sinais são claros, que estamos caminhando para um afunilamento da história que vai culminar com o arrebatamento da igreja. Mas eu fico sempre imaginando como nós devemos proceder neste tempo. Se a nossa cidadania ela é celestial, qual estilo de vida que eu e você devemos ter? Como nós devemos viver esses últimos dias? Como vamos viver esses últimos anos? Como vamos viver, quem sabe, otimistamente essas últimas décadas? O que uma igreja deve fazer? O que devemos promover? O que devemos realizar em nome de Deus? A resposta é muito simples de entender. Ao lermos Atos dos Apóstolos, nós temos as dicas claras de como devemos proceder. Por quê? Aquela igreja, mais do que nós, esperava o retorno de Jesus Cristo para muito breve. Há igrejas do Novo Testamento que, ao receber a palavra de que Jesus Cristo voltaria, sabe o que eles fizeram? Eles venderam tudo o que eles tinham, foram para a porta da igreja para esperar Jesus voltar. O apóstolo Paulo teve que escrever uma segunda carta para dizer: ei, espera um pouquinho, deixa eu explicar melhor. Porque eles eram tão espontâneos em crer que tudo aquilo seria consumado em breve, e é óbvio que já mais de 2000 anos se passaram, desde que essa igreja se estabeleceu no mundo. E nós continuamos falando a respeito da volta de Cristo Jesus. No entanto, neste tempo, nós temos que admitir para nós mesmos que muitos dos textos complexos das Escrituras já estão sendo resolvidos pelo desenvolvimento da humanidade. A palavra de Deus, por exemplo, tem aqui nas minhas anotações, diz que na segunda vinda de Jesus Cristo, primeiro é arrebatamento, depois é a segunda vinda, ele diz que na segunda vinda de Jesus Cristo, todo olho verá Jesus Cristo. Eu fiquei imaginando, no ano 30 da era cristã, no ano 70 da era cristã, alguém podendo imaginar como todo olho humano poderia ver a volta de Cristo Jesus. Como isso podia ser? Eles já sabiam que o mundo era bem grande. O conceito de mundo se estendia da parte de Oriente até chegar a determinado ponto da Europa e um pedaço do norte da África. Era o conceito de mundo deles. Mas quando falava que todo olho verá, eles imaginavam: como pode acontecer isto? Você tem alguma dúvida hoje que isso é possível? Não há mais limites. Não há mais limites. Não há mais limites. Há outros textos interessantes que diz a respeito do surgimento do anticristo, que ele controlaria o mundo pela sua influência. Irmãos, quando a gente começou a história da igreja lá atrás, era impossível imaginar como alguém iníquo, como alguém com uma influência diabólica e satânica poderia exercer domínio de poder e autoridade em todas as camadas sociais, a tal ponto da Bíblia dizer que ninguém vai comprar ou vender sem a anuência dele, o anticristo. Era impossível imaginar isso lá atrás. O comércio, ainda que limitado naquele tempo, ainda que os beduínos andassem com todos os seus artigos de um lado para o outro, era impossível imaginar o controle monetário. Hoje, não, já não tem mais nada disso. Simplesmente, alguém está hackeando um ponto do mundo, o outro lado do mundo se abala por completo, parece que todo mundo quer desligar as suas máquinas de uma maneira que a gente não sabe explicar. Dias atrás, por exemplo, eu contei no encontro de casais, na sexta-feira, aliás, foi um excelente encontro de casais, que bênção, muitos visitantes, viu, irmãos? Que bênção. E eu contei que eu estava com o meu celular ligado, usei o meu Waze e curiosamente, quando eu cheguei no lugar onde eu ia, lá na região de Perdizes, parei o carro, estacionei o carro, saí do carro, e quando eu saí do carro, imediatamente já começou a popear no meu celular os restaurantes que eu deveria frequentar. Eu tomei um susto. Falei: como esses caras sabem que eu estou aqui?
porque eles não deram a padaria Cepã. Eles não escreveram Boi Brasil ou Viva no Grill. Colocaram exatamente os restaurantes que eu estava ali do lado. Eu disse, Senhor Deus, nós estamos vivendo num mundo perigoso. Corri lá e disse assim, deixa eu arrancar aqui a minha localização, porque esse negócio está ficando perigoso. Está ficando perigoso demais. Como que os smartphones estão trabalhando com a retina dos nossos olhos, querendo colocar na nossa mente um determinado controle. Coisa que alguém que lá na ilha de Patmos, quando recebeu o Apocalipse e de maneira sincera transcreveu naqueles papiros, aqueles livros, aquelas informações, João mal podia imaginar que tudo isso um dia iria acontecer. No entanto, esta geração, a nossa geração, nós já estamos testemunhando que tudo isso está perto demais. Controle, localização, tudo isso que nós já estamos tão acostumados nos dias reais e nos dias atuais, e isso é irreversível. Nós não vamos conseguir voltar atrás nisso. Não tem como. A humanidade vai nessa direção. É curioso que cada vez que vai passando, parece que pertencer a um país é alguma coisa muito minúscula e pequeno. Fazer parte de uma aldeia, como se dizia na década de 70, uma aldeia global que abraçaria o mundo inteiro, parecia um sonho impossível, intangível. No entanto, hoje nós já temos certeza que tudo isso é extremamente possível. Na Primeira Guerra Mundial, como já mencionei numa mensagem falando sobre o Apocalipse, o mundo demorou 3 anos para descobrir que a guerra tinha acabado. 3 anos para descobrir que a guerra tinha acabado. Na Segunda Guerra Mundial nós melhoramos um bocado. Demoramos 1 mês, ou melhor, 33 dias para descobrir que a guerra tinha acabado. Você percebe como houve um avanço? Agora eu pergunto a você, em quanto tempo ficamos sabendo que uma guerra começou nos dias atuais? Menos de 40 segundos. Menos de 40 segundos. Por isso, querida igreja, eu quero perguntar a vocês todos que vivem nesse Brasil, qual é a nossa cidadania? A palavra de Deus nos ensina que a nossa cidadania é eterna. É nos céus que nós vamos morar. Ali é o destino final. Estamos aqui nesse mundo de passagem. Somos aqui, como nos diz Pedro, peregrinos sobre a face da terra. No entanto, queridos, nós temos que ocupar o nosso lugar, exercer a nossa influência, mas temos os nossos pés nessa terra, mas o nosso coração e a nossa alma na pátria celestial. Esse tem que ser o fato verdadeiro da nossa vida. Nossos pés estarão firmes aqui, mas a nossa pátria, ela é celestial, incorruptivelmente celestial. Isto é que muda a trajetória da nossa vida. Se tivéssemos mais a sensação do futuro e da nossa cidadania vindoura, as nossas atitudes no tempo presente seriam extremamente diferentes, porque seriam pautadas por uma preocupação espiritual e eterna. Primeiro, pela vida daqueles que não conhecem o Salvador, cujas vidas correm riscos enormes, riscos do nosso Senhor Jesus voltar e eles ficarem neste mundo. E se não corrigirem as suas rotas, há uma condenação certa, porque o inferno existe, tão certo quanto os céus existem também. Não adianta teólogos, ateus discutirem porque existe céu e inferno, ou discutir tudo isso, mas tão certo quanto nós estamos aqui, querida igreja, céu e inferno existe, isso é uma realidade, é imutável, não porque nós creiamos apenas nisso, mas porque a palavra de Deus nos dá testemunho que isto é verdade. A palavra eterna, a Bíblia Sagrada, que está mais em dia do que o jornal que vai sair amanhã. Obviamente todos dizem, tudo isto é história religiosa, tudo isso é lenda, tudo isso não existe. Então ok, fique aí para conferir se isso é lenda. E se Jesus Cristo voltar amanhã, segunda-feira, por favor, faça um bom proveito de tudo que essa igreja possui. Pode entrar no meu apartamento e ficar à vontade.
porque eu já fui para a pátria celestial, tão certo quando estamos aqui. É interessante o ser humano. Nós fomos advertidos desde a antiguidade que a nossa vida é passageira. E como a equipe de louvor nos brindou com um cântico tão lindo de Casting Crown, a nossa vida se assemelha ao vapor que hoje vemos e que amanhã não vemos mais o seu lugar. Mas, no entanto, nós continuamos lutando achando que aqui é o nosso lugar. Irmãos, no Brasil, então, essa semana eu tive vontade de ir para os céus. Eu confesso a vocês que delação premiada é um negócio que não dá prêmio para ninguém. Ninguém ganha, todo mundo perde. Talvez as pessoas tentando se safar de condenações longas negociem o que elas quiserem, mas é triste ver realmente tudo o que aconteceu no Brasil em tantos governos, em tantos partidos, e rogamos a Deus como igreja que essa turma toda vá para a cadeia. É o nosso desejo, sincero, é a nossa oração, que Deus faça justiça e que os nossos juízes exerçam justiça. Porque a maioria daquilo que nós estamos vivendo na nossa nação, todo o descontrole, todas as mortes exacerbadas nos corredores dos hospitais, principalmente matando crianças e idosos, Deus vai julgar. Esses homens podem negociar as suas vidas, as suas liberdades, eles podem devolver trocados para o Brasil, mas, irmãos, como temos afirmado já há 3 meses, eles vão ter um encontro com Deus no trono branco e toda a justiça de Deus será feita. Talvez eles nem creiam numa pátria celestial, mas ela vai haver. E haverá um trono de juízo, e aquele que julga retamente vai julgar a todos sem exceção. Porque quando a gente vê tudo isso acontecendo, a gente vê o desmando, as pessoas falam em 30 milhões de reais como se fosse o dinheiro de um café. É inacreditável. Nessa semana, passei triste 2 dias e perguntando para Deus: Senhor, por que eu estou triste? E conversando com a minha esposa, dizendo: eu não sei porque eu estou triste. Foi a mulher do marqueteiro que me deixou assim. Sinceramente, irmãos, foi a mulher do marqueteiro. Eu nunca vi uma pessoa tão sincera, tão resoluta, dizendo: foi assim mesmo, foi assim mesmo. O esquema era esse, era assim que colocava, era na caixa de sapato, era na bolsa, era na sacola, era em tudo quanto era lugar. Gente, aquilo me fez um mal tremendo. Porque, irmãos, aqui em nossa igreja nós estamos tentando lutar pela cesta de remédio dos idosos que ganham um salário mínimo, deram a vida inteira deles para essa nação e hoje ganham um salário mínimo e não tem condição de pagar uma pequena locação, os seus impostos, um telefone, a tarifa básica de um telefone, a luz e ainda comprar os seus próprios remédios. Enquanto isso, irmãos, do outro lado de um mundo imaginário na cabeça de alguns, e pela frieza de outros que dizem: eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia. Irmãos, eu nunca vi uma nação tão sem saber as coisas. E nós sabemos tudo e eles não sabem nada. Alguma coisa está errada. E são nesses momentos que a gente almeja por uma pátria celestial, porque a gente percebe que nós já estamos sendo apertados. Nós já estamos sendo asfixiados por esse ambiente de final de história, de Apocalipse de Deus. Dói no nosso coração e na nossa alma. E é por isso que nós temos que ter esperança no coração, povo de Deus. E a esperança que temos que colocar no nosso coração é que nós, à semelhança da igreja primitiva, nós esperamos ansiosamente um Salvador que virá nos céus e nos dará um novo lugar para vivermos eternamente. É esta pátria celeste para onde nós estamos caminhando e que nós queremos que isso aconteça rápido, mediante tudo que estamos vendo no mundo. Olha que incoerência do mundo que vivemos, irmãos. Estamos discutindo perseguição religiosa no mundo como igreja, a tal da igreja perseguida, onde ao cabo de um ano temos notícia
de que 1.000 pessoas foram flageladas. Irmão, só no ano passado, nesse país imenso chamado Brasil, 55.000 pessoas perderam as suas vidas, assassinados. E pior do que isso é que nós já estamos ficando até anestesiados, irmãos. Anestesiado. Cidade de São Paulo, um horror, irmãos. Um homem morre durante a noite em uma madrugada de São Paulo. Seu corpo endurecido na porta de uma loja, onde ele sempre dormia e ele era conhecido. Enquanto isso, alguém pega o celular e começa a filmar. Eu acho que ele morreu. Tá durinho aí. Tá mortinho da Silva. E depois de quase 15 minutos, alguém vem para acudir, para descobrir que aquele ser humano estava ou não morto. E pior que esse vídeo é publicado, e multidões de pessoas conseguem ver uma coisa daquela. Que bom que as autoridades mandaram tirar de circulação aquilo, porque a gente vê o final, o epílogo, não o interlúdio, mas o epílogo da história da humanidade. Nós estamos tão frios, nós estamos tão insensíveis, que hoje a gente vê o programa, a gente vê gente morrendo, e a gente, lá no íntimo do nosso coração, diz: isso está ficando tão comum que não mais perturba o meu coração, a minha vida. É por isso que uma igreja como a nossa precisa realmente ficar com o pé fincado nessa cidade de São Paulo, mas, irmãos, o nosso coração, a nossa alma anseia pela pátria celestial. E eu quero perguntar a você se você tem anseio, desejo profundo, desejo irresistível, como diz esse texto, na língua que Deus decidiu se revelar. Um desejo profundo e irresistível pela volta do Senhor Jesus Cristo. A impressão que eu tenho é que o povo de Deus está tão fincado com seus pés nesse mundo que a perspectiva de eternidade para nós é algo que estamos jogando para o futuro, mas um futuro muito distante, enquanto parece-me que o mundo está dizendo em cada notícia dada: está perto, está perto, está perto. Nessa semana, passei a semana toda dizendo: Senhor Deus, qual será o sinal? Qual será o sinal no meu coração de que Jesus Cristo está voltando, mediante tudo isso que tem acontecido? Senhor, eu sei que vai ser dado um brado, a tua voz é como de muitas águas, haverá o som da trombeta, e os que forem salvos ouvirão o sonido da trombeta, como se fosse o chamado para realmente subirmos. Mas, Senhor, será que no nosso coração, naquele período que antecede a volta de Jesus, haverá algum sinal forte? Haverá um sinal? Ou será que esse mundo vai nos sufocar de tal maneira que nós estaremos insensíveis ao retorno do nosso Mestre? Dias atrás, conversando com um vizinho meu, ele disse: pastor, eu tenho lido muito a respeito do Apocalipse. Pastor, não sou religioso, mas tenho me interessado pelo Apocalipse. Pastor, quero saber uma coisa. O pastor já foi para o seminário, estudou. Pastor, tudo aquilo vai acontecer? Eu disse: sim, vai acontecer. Ele disse: mas nunca me avisaram. Nunca me avisaram. Eu estudei, me pós-graduei, me tornei um empresário em São Paulo importante, cuidei dos meus filhos, tenho a alegria de ver os meus netos, mas ninguém me contou. Ninguém me contou. Eu disse: meu bom vizinho, eu posso começar contando como essa história começou? Então vamos fazer assim: toda vez que a gente se encontrar, nós vamos ter 5 minutos de prosa. E eu vou contando a história para você. Não vou ocupar seu tempo, mas você vai entender porque um dia o Apocalipse vai se concretizar no pano de fundo da história da humanidade.
Por que ninguém me contou? É verdade. Infelizmente, nós somos portadores desta verdade, desta esperança, no entanto, parece que estamos guardando para nós. Ao invés de divulgar que o mundo está no fim, que o fim de todas as coisas está próximo, que Jesus Cristo vem para buscar a sua igreja, nós simplesmente estamos guardando para nós mesmos. Quem sabe vivendo o nosso egoísmo pessoal, simplesmente nos preparando e nos esquecendo que Deus pediu que a gente colocasse para dentro dos céus muitas e muitas pessoas. É por isso que devemos sempre apoiar todo esforço missionário que existir sobre a face da terra. Devemos investir em qualquer porta aberta onde o evangelho é proclamado, porque ali está a esperança sendo divulgada. Devemos, com todo carinho e respeito, imaginarmos todas estas coisas. Muitos dos seus filhos, pré-adolescentes, e parte dos nossos adolescentes, eu pergunto para vocês, pais e parentes, nesse retiro da semana passada, o que mais eles perguntaram para o pastor? O que mais eles perguntaram para o pastor? É se ia ter culto da fogueira e se o pastor ia ficar depois ao redor da fogueira respondendo perguntas como ele faz no retiro dos jovens. Eu disse, não vai dar. Mas qual é a tua dúvida? A dúvida é eterna. Se o fim de todas as coisas realmente está próximo. E um deles, bem ilustre, bem perguntador, eu fiquei imaginando que luta que deve ser a classe onde esse menino está. Ele disse assim, pastor, eu gostaria de entender por que quando os selos são abertos, manifesta só praga, só pestilência. Pastor, não tem nenhum selo aberto que tem coisa boa. Ele perguntou para mim o que era aquilo. Eu falei assim, o pessoal do Correio do Brasil, mas esse negócio de selo aí estão em greve e tudo, viu? Ah, igreja, nós não estamos mais cantando o céu. Já foi embora aqueles hinos do cantor cristão que falava sobre o céu. Aqueles que falavam então no cantor cristão sobre morte, em vida futura foram todos abolidos. A impressão que se tem hoje é que nós vamos ficar aqui para todo sempre. Mas deixa eu alertar você, o fim de todas as coisas está próximo. E como sempre digo, repito, porque a gente precisa alicerçar bem forte isso no coração de vocês, hoje eu olho para a igreja e tenho certeza que Jesus está voltando. Eu nunca vi, irmãos, tantas pessoas sem compromisso com a igreja local. Nunca vi em outro tempo. Nunca vi em qualquer outro tempo. Nunca. Já completo em 15 de novembro mais um aniversário de ministério. Fora o período que não era pastor, me dediquei 4 anos de maneira integral como seminarista à obra de Deus. Já são passados 40 anos, mas eu sinceramente, eu sei que o pessoal que nos assiste já vão dizer, o pastor é da velha guarda, sou da velha guarda, mas tenho que admitir, irmãos queridos e amados, eu olho para a igreja de Jesus hoje e digo, Jesus está voltando. Tem crente pecando porque Deus perdoa. Tem gente egoisticamente não investindo um tostão no reino de Deus. Estão vivendo as misérias da sua existência, sem possibilidade de futuro, simplesmente deixando de cumprir o que Deus ordena para viver realmente o egoísmo pessoal. Hoje pela manhã um nobre visitante perguntou para mim, pastor, essa estrutura é muito bonita, estou vendo um saquinho de bala na mão do meu filho. Minha esposa recebeu uma caneta com um cartão aparentemente artesanal. Tudo isso custa dinheiro, pastor. E eu estou vindo aqui, eu tenho que admitir, eu já estou nessa igreja há 8 meses e eu não fiz nada por vocês. Que coisa, né, irmãos? Irmãos, eu vou visitar as igrejas
Chega o momento da oferta, não é nem igreja minha, eu sou pastor convidado para pregar. Eu dou minha oferta de amor também naquela igreja. Hoje a gente não vê esse amor dos cristãos. Acabou tudo isso. Estão vivendo o seu egoísmo. Imagine alguém, como gosto sempre de dizer, no ministério infantil tem um filho aqui, e não que a gente esteja cobrando, porque façam vocês ou não, essa igreja, ela tem alvos e propósitos e vamos continuar realizando. Uma criança hoje custa para nós, cada uma delas mensalmente, R$ 38. Porque come pão de queijo e come que nem uns desesperados, viu, irmãos? Come danoninho também. Tem lanchinho. E o pão é especial no tamanho de cada classe, irmãos. Pequenininho, pequenininho, médiozinho, médiozinho, grandinho, grandinho. Tudo bem feito. E às vezes eu como no meu gabinete, eu sei que esse privilégio você não tem, mas eu tenho. Eu fico provando, eu sou cobaia. Pastor, vamos introduzir isso aí. Esse negócio aqui é bom mesmo, né? Tanto carinho de uma igreja. Mas hoje as pessoas não estão nem aí para a igreja. É interessante. Parece que não tem. Então eu já olho para a igreja e já vejo. Amor por missões, irmãos. As pessoas o máximo que fazem hoje é dar uma oferta para missões. É dar uma oferta e dizer, estou livre da minha responsabilidade. Ao passo que o reino de Deus precisa vir sobre a face da terra. Esse evangelho precisa ser proclamado até a última alma e eu faço parte desse reino. Claro, não deixando de lado todos os desvios que a igreja vive nos nossos dias. A igreja virou comércio, virou franquia, negociata, povo é tratado simplesmente como contribuinte, cooperador, ou sei lá o nome que tem. Esse não é o nosso ponto na nossa igreja. Mas o nosso ponto é o seguinte: você precisa ter um compromisso com a igreja local, porque ela é a esperança do mundo. E nós precisamos amar a igreja local. Nesse tempo onde que se multiplica comunidades, nós precisamos continuar amando a igreja de Cristo Jesus. Não digo com isso que comunidades não sejam igreja de Cristo Jesus, mas o dia que se organizarem serão também igrejas. Hoje, me parece que a juventude anda de um lado para o outro, querendo realmente cultos e grandes celebrações, onde se canta, 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 se canta de novo, e se canta de novo, e se canta, se canta, se canta, aí sobra 15 minutos para uma pregação. É isso que o povo quer. Um outro grupo quer alimentar a sua intelectualidade. Nada de emoção, intelectualidade. Irmãos, a igreja de Cristo Jesus sempre será a esperança do mundo. Eu e você precisamos fazer parte disto. É muito difícil encontrar um ser humano abençoado na face da terra que não tenha plantado raízes numa igreja e visto a bênção de Deus sobre a sua existência. Plante raízes na igreja onde você se sente bem, porque a igreja é lugar onde a gente se sente bem. É onde Deus fala ao nosso coração. Nesses últimos 23 anos, esse tem sido o meu lugar. E tenho amado tudo isto. Hoje, enquanto vocês tentavam fazer o gesto para dar a voltinha e bater a mão no alto, no lugar certo, enquanto eles cantavam, eu estava dando uma olhada para todos eles. E disse para mim mesmo, daquele cantinho do piano onde fico ali: Senhor Deus, o Senhor é magnífico. Eu apresentei a esmagadora maioria dessas crianças. Eu levantei cada um deles num gesto de fé, dizendo: pertence ao Senhor. E estão eles aqui diante da igreja, bonitos, lindos, grandes. Eu digo: Senhor Deus, como é bom a gente fincar raízes num lugar e ver a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Que coisa maravilhosa. Fui para a Convenção Batista e conversei com alguns dos meus colegas e perguntei para eles quanto tempo um pastor dura numa igreja batista. A maioria deles disseram que, em média, 2 anos e meio apenas. Eles estão lá até a próxima igreja convidar.
talvez é a igreja que pague mais. Aí eu mudo de igreja. E digo sempre, Deus mudou direção. Acho que é o Deus desse mundo, não o Deus eterno. Eu já olho para a igreja e descubro exatamente e claramente isso. Infelizmente, irmãos, a igreja está enfraquecida. O testemunho relevante de uma igreja está sendo deixado de lado. No ministério cotidiano da igreja, essa igreja que diz que espera ansiosamente pela volta do Senhor Jesus, ela abandonou os pobres e os necessitados, sem nenhum sentimento de assistencialismo, irmãos. Hoje queremos fazer ministério numa cidade como São Paulo, excluindo aqueles que já foram excluídos. As igrejas que estão no centro da cidade não vê a hora de ir para o campo, para fora da cidade, porque o centro da cidade, ou o centro velhos das cidades brasileiras, vive o caos, o abandono das autoridades e com isso a delinquência, a prostituição. Mas que lugar mais nobre uma igreja pode estar do que realmente onde estão os pobres, os necessitados, os drogados e os viciados? É ali que ela deve estar. Não, mas nós queremos ter uma igreja realmente separada do mundo, e dizem alguns, porque devemos amar a palavra santificação, como separados. Mas parece que é um apelo do Novo Testamento para que a gente esteja misturado com os necessitados, não separados deles. Separados espiritualmente por causa das nossas convicções espirituais, de pureza, santidade, que sempre abraçamos e amamos, mas no entanto perto das pessoas necessitadas. Na semana passada não foi possível distribuir o lanche porque tínhamos apenas 3 ou 4 pessoas para distribuirmos. Deixamos para o sábado. Acondicionamos todos os lanches no lugar certo para sair no sábado. Que surpresa nós tivemos! Já estamos certos que devemos mudar o lanche para sábado na hora do almoço. Porque os lanches não deram para nada. As pessoas não queriam água e nem roupa da Boutique Boas Novas. Sabe o que eles queriam? Comer. Dizendo, vocês têm um lanche para mim? Eu estou com fome. Não comi nada desde ontem. Eu olho para a igreja e já tenho a nítida impressão de que nós temos muito mais pessoas que estão preocupadas em adorar a Deus, servir a Deus nos cultos e simplesmente ficar na periferia das possibilidades. Não querem se envolver, não querem ser voluntários, não querem pôr a mão na massa, não querem realizar, simplesmente são espectadores. Pessoas que vêm, utilizam da estrutura, colocam os seus filhos num lugar cômodo, e tudo certinho, não somos aqui incomodados. O máximo é que de vez em quando, eu vou ver se a semana eu tiro, que dá nome, sobrenome da mãe, que deve procurar fulano, eu vou colocar só número, porque todo mundo está numerado mesmo nessa igreja, estamos facilitando o trabalho do anticristo. Vamos colocar só o número, porque fica um horror nisso, né? E a gente coloca as nossas crianças e a gente diz, olha, fizemos a nossa parte espiritualmente, estou levando meu filho à igreja. Como se eu pudesse desprezar o ministério cotidiano de um pai e de uma mãe, influenciando o seu filho com a palavra eterna do nosso Deus. Passamos a ser simplesmente espectadores. Estamos acomodados. Sim, eu olho para a igreja e descubro que de fato Jesus está voltando. Porque pessoas que ansiosamente esperam a manifestação nos céus do Salvador, que vai culminar essa história, nós deveríamos viver de outra maneira. De uma maneira muito mais propensa a dedicarmos e a consagrarmos mais a nossa vida ao Deus eterno. Tínhamos que entender que no plano de Deus, na execução da sua vontade, amada igreja, nós temos pouco tempo para realizar muito. E é urgente que possamos ocupar espaço na sociedade e fazer a obra que devemos fazer. E que as nossas vidas,
A nossa vida, o nosso testemunho, a nossa maneira de viver, a integridade da vida de um cristão provavelmente vai falar muito mais alto do que as palavras que saem da nossa boca. Porque a vida de um cristão, sem dúvida nenhuma, nesse tempo, é o maior testemunho que a gente pode ter da parte de Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu gosto muito de crente. Eu gosto. Essa semana entrei numa padaria para tomar café, fiquei olhando para todo mundo e percebi duas coisas. Perto de mim tinha uma pessoa que estava piscando muito. Não sei se tinha um cisco. Eu fiquei imaginando, se a Bíblia diz que é num piscar de olhos que Jesus vai voltar, eu olhava para ela e dizia assim, não voltou, não voltou, não voltou, não voltou, não voltou. Mas eu fiquei olhando ali quem ia orar. Vocês acreditam que tem crente que não ora nem para tomar café da manhã mais? Antes tinha oração pelo menos do almoço, tinha oração, não é? Em casa. Não, estão abolindo tudo. Estão abolindo tudo. Aí eu vejo família chegando, fico de olho. Povo de boas novas. Vai orar. Estou na nuca deles, olhando. Todo mundo entrou, pegou melancia, melão, mamão, chocolate, pegou um pratão. Foi lá, eu falei, agora sai a oração. Que nada, irmãos. Eu aqui saí de fininho e fui embora. E disse para mim mesmo, eu acho que eu estou pregando e o povo não está entendendo. Eu estou pregando e esse povo que se chama pelo teu nome nem sequer ora numa refeição, quando estão num restaurante ou num lugar público. E a gente diz, aí é o fim, né, irmãos? Eu me sinto derrotado, eu volto aqui para o gabinete, dá vontade de bater a cabeça na mesa e dizer, não é possível, estou aqui há 23 anos pregando e esse povo não aprende. Acho que é melhor eu ir embora e vir outro no meu lugar. Não aprende. Como é sublime a oração de um cristão. Como que um cristão orando num lugar público, ele ergue um altar. Potestades são rejeitadas na oração de um cristão. O diabo bate em retirada daquele lugar quando um cristão ergue oração. Porque quando um crente faz uma oração, aquele lugar é santificado. Mas não. Nós queremos nos parecer com o mundo. Nós queremos ser igualzinhos ao mundo. Nós não queremos esboçar um compromisso veemente com o mundo. Mas, irmãos, não tem um dia que eu não chegue naquele lugar, que não tem um guardanapo escrito, e um dos funcionários daquele lugar escreve o seu nome e diz, pastor, por favor, ore por mim, eu estou necessitado. Como é importante a oração de um cristão, como devemos ocupar lugar na sociedade, erguer as nossas orações. Então agora eu olho não só para a igreja, mas olho para os cristãos e digo, Jesus está voltando. Esse povo diz que ele está voltando, e ele diz que busca ansiosamente essa volta, mas eles não vivem como tais. E nessa discrepância entre o que nós devemos ser, o que devemos ter e possuir, irmãos, talvez esteja aí o maior desafio de Filipenses 3:20. Somos um povo que cantamos a volta de Jesus, mas na alma e no coração não vivemos essa esperança. Porque se vivêssemos essa esperança, nós não perderíamos tempos com coisas tão pequenas como perdemos tempo. Me permita dizer, nós não gastaríamos tanto tempo com seus velozes celulares, com esses Facebooks cheios de informação e com tão pouco conhecimento. Irmãos, nós estamos dedicando mais tempo para as redes sociais do que para Deus nos dias atuais. Você orou hoje, essa semana, por alguma nação do mundo? Você orou pelos não alcançados? Mas eu tenho certeza que você gasta, em média, não segundo o que o pastor está dizendo, mas segundo o Facebook Brasil,
A média de um brasileiro é aproximadamente 2h20 por dia no celular. Irmãos, quem é que tem 2h20 para perder, irmãos? A vida está passando. E eles estão maravilhados com um fenômeno chamado Brasil. Irmãos, eu tô alucinado, eu estou empolgado com a possibilidade da volta de Jesus Cristo. É isso que me encanta. Claro que eu tenho um celular, claro que ele é veloz, mas eu coloco ele no lugar que ele tem que estar, irmãos. Dias atrás, alguém me disse, deixa eu ver o que disse aqui para eu não falar nada além do que tem. Alguém me disse, pastor, mandei um zap para você. Aí Jesus disse, bom, não é zap, mas tudo bem, vai. E até agora o pastor sequer leu. Pastor, eu estou bem triste com você. Fico imaginando, né, irmãos? Eu tenho que estar no atendimento pastoral, alguém dizendo, pastor, alguém morreu, está morrendo e tudo mais. Uma pausa agora. Uma pausa. Você pega o teu celular, eu pego o meu, tá bom? 3 minutinhos, tá bom? Aí eu pego aquela medição de tempo antigo, a ampulheta, viro ela e deixo a areia cair. 3 minutos para você, 3 minutos para mim. A gente vai lá e vê tudo lá, e vê tudo lá, e vê tudo lá e tudo mais. Opa, acabou o tempo, vamos lá. Quem que está morrendo mesmo? É falando, sim, vamos orar e tudo mais. Aí deu mais meia hora, eu digo, opa, chegou de novo. Esse é o nosso momento. Você acha que a gente vive assim, irmãos? Dias atrás, alguém me disse que tem no seu WhatsApp 78 grupos diferentes. Meu Deus do céu, irmãos. Eu acho que o anticristo administra o WhatsApp. Ele já começou a administrar a nossa vida. Não é possível, irmãos. Nós estamos malucos, nós estamos perdidos. É povo que não lê a Bíblia, mas está no Zap. É povo que não ora a Deus, mas está no Zap. É povo que não sonha com o reino de Deus implantado, mas está no WhatsApp. Mas chega no domingo, canta uma canção dizendo, eu estou apaixonado por Jesus. Que paixão é essa? Que loucura que nós estamos vivendo nos dias atuais. Irmãos, não estou aqui demonizando rede social, porque, irmãos, quem controla o meu telefone sou eu. O meu smartphone, ele pode ser smart, mas eu sou mais smart do que o smart. Ele está lá para me servir, não eu para servi-lo. Graças a Deus que nesse mundo a gente tem controle remoto. E a gente controla, porque senão esse mundo vai nos engolir. Porque de trás desse mundo existe uma mente que não está satisfeito, que o meu nome e o seu nome está escrito no livro da vida. Ele quer realmente nos entreter e desviar os nossos olhos da iminente volta do Senhor Jesus à terra, para que amemos muito mais este mundo do que a vida futura onde está Jesus Cristo. Por isso, querida igreja, eu quero concluir esse culto dizendo, façamos uma resolução. Vamos usar os nossos smartphones no horário ideal. Estamos com o pé no mundo, não adianta. Eu sei que alguns de vocês usam deste meio para poder até mesmo comprar e vender. Eu sei que isso tudo envolve a sua vida. Eu tenho respeito por isto. O pastor não está aqui para dizer o contrário. Mas tome cuidado com o entretenimento. Entretenimento é muito perigoso nos dias atuais. A gente está vendo nos dias atuais casamentos maravilhosos acabando por causa da prostituição na internet. Casamentos lindos. Nós estamos vendo muita coisa dentro do nosso olho. Então a gente precisa colocar no lugar certo, irmãos. Colocar no lugar certo. Eu venho para a igreja, eu não sou modelo para ninguém, irmãos. Posso ser uma sugestão, não sou modelo para ninguém. Mas eu venho aqui para a igreja, meu celular fica lá. Eu já ponho na gaveta, ponho no silencioso e deixo lá. Se morrer alguém já sabe, tem que ligar para a igreja.
Quando eu termino o meu dia, que eu vejo os funcionários dessa igreja indo para o almoço, e eu vou me preparar para o meu almoço, aí eu vou lá, pego o celular e vejo o que aconteceu. Está tudo em ordem, alguma notícia, meus diáconos, meus líderes e tal, está tudo certinho, está tudo certinho. Põe ele no bolso e vou embora para minha casa. Eu só vou voltar a ver o tal do smartphone no final do dia. No final do dia, porque eu quero colocar ele no lugar certo. E hoje, irmãos, eu tenho que ser leal a vocês. Eu estou começando a deixar de ir em reunião de crente, porque eu não aguento mais o celular. Reunião, rodas de pastores, todos eles lá para discutir o reino de Deus. Todo mundo com a cabeça baixa, mas não está orando não. Está vendo o celular. Nessa semana fiz um propósito com os pastores amigos. Vamos reunir, só que tem uma regra. Quando a gente chegar na sala, todo mundo vai colocar o celular em modo silencioso e vamos colocar na bancada. Vamos ter um café durante 40 minutos e vamos falar sobre o reino de Deus que passa por São Paulo durante 1 hora e depois estamos dispensados. Se vocês não concordarem, nem vou. Porque, irmãos, a coisa mais difícil, viu, Bel? Você falando com uma pessoa distinta, um pastor, um líder, e daqui a pouco o camarada dá uma olhada para baixo e diz assim, dá licença, dá licença. Aí depois volta. Desculpa, era uma emergência. Era uma emergência. Mas ele não está com cara de emergência. Ele está mais com cara de fofoca. Acabou aquele, daqui a pouco. Dá licença, dá licença. E volta lá, desculpe, irmãos. Desculpe, a paz do Senhor, aleluia. E põe lá de volta. Irmãos, não dá para fazer reunião assim, irmão. Eu já estou incomodado na igreja quando a gente tem reunião de diretoria, que fica os camaradas tudo ali assim, ó. Fica olhando para o pastor e fica assim. E fica lá. Irmãos, dá vontade. Não, eu não vou falar que eu tenho vontade. Porque aí o que passa disso é obra do maligno, irmãos. Irmãos, eu fico imaginando famílias inteiras, todo mundo cultuando o smartphone. Famílias que nem comem mais juntos. Louco de pai e de mãe que deixa seus filhos com celular nos seus quartos, comer comida separado e tudo mais, do jeito que a gente está vivendo hoje, irmãos. A família tem que estar reunida, todo mundo ali presente, todo mundo junto ali. Tem que comprar uma gaveta e pôr chave. Hora do almoço, todo mundo põe lá, ó. Aí os mais jovens vêm assim, mas eu tenho que pôr. Se não põe, não come, meu filho. Tá bom. Aí fecha, dá um beijinho na chave e diz, consegui. Porque não tem mais jeito. A família ficou louca, maluca. Os meios de comunicação, as redes sociais estão fazendo a nossa agenda. Irmãos, nós temos uma agenda espiritual e ela diz assim, se prepare, Jesus está voltando. E você tem que ter ansiosamente no seu coração o desejo pela volta de Jesus. Você deve viver o seu dia, cada um deles, como se fosse o último da sua existência. Como se Jesus Cristo fosse voltar dali a pouco. Aí eu tenho certeza que nossa vida seria diferente. Agora, por favor, você que é médico, você que é policial, militar, eu sei que você precisa deixar ligado o teu celular. Até na hora do almoço. Eu sei. Tá bom? Não fica com raiva do pastor. Tá tudo certo para mim. É só um alerta. Porque hoje, irmãos, infelizmente, as redes sociais, elas são a nossa Bíblia, a nossa oração e a nossa informação. Que pena. E diga-se passagem, eu tenho a impressão, anotei aqui por último que, deixa eu ver aqui o que eu rabisquei aqui. Até meu rabisco está ficando feio já, viu, irmãos? É sinal que eu tenho que parar. Ah, me lembrei. Tem gente que nem dorme, né, irmãos? Tem gente que não dorme. Eu anotei aqui alguns horários dos irmãos da igreja. 2h35 da madrugada.
3h20 da madrugada. 3h45. E ainda quer que eu respondo não. Digo, vai dormir, cristão. Vai dormir porque Deus quer que você durma do lado certo do relógio, para você ter força para trabalhar no dia seguinte e dar um bom testemunho de Jesus Cristo. Vamos largar dessa besteirada toda aí, porque o negócio está ficando feio para o nosso lado. E eu digo para os irmãos, eu não vejo a hora de desligar tudo isso. Vocês vão lá, se recadastrem logo, a gente já manda mensagem SMS para vocês, porque já eu vou desligar esse negócio, porque eu estou ficando cansado já de ver crente bem intencionado com hábitos horríveis. E cá entre nós, nem parece que Jesus vai voltar para essa turma. Parece que eles vão viver aqui para sempre. E paz, meus irmãos, tem alguns que vão ficar mesmo para bater um papo com o anticristo e com o capeta. Vai mesmo, porque nem convertidos são. Estão sentados se escondendo atrás da nuca de alguém. Irmãos, nós temos que ser crentes de verdade. Eu acho que o juízo de Deus vai começar pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Que você seja um homem, uma mulher, segundo o coração do Pai, porque eu preciso esperar ansiosamente pela volta do meu Redentor. Vamos orar. Querido Deus, eu quero te agradecer e te pedir que o Senhor nos abençoe. E Pai amado, queremos terminar esse culto louvando ao Senhor e cantando uma canção que é a nossa defesa, ó Deus, num mundo tão mau, num mundo tão violento. Queremos que de fato Jesus Cristo possa ser para cada um de nós escudo, proteção, defesa, e que a gente possa considerar a volta de Jesus Cristo como sendo próxima e que possamos refazer a nossa vida como cristãos, porque aqueles, ó Deus, que deveriam influenciar estão sendo influenciados. Aqueles que deveriam transformar o mundo pela renovação dos seus entendimentos, eles estão se amoldando ao padrão do mundo em que vivemos. Aqueles que deveriam propagar esperança estão calados. Aqueles que deveriam ir aos campos missionários estão ficando. Aqueles que deveriam erguer altares de oração pela cidade de São Paulo estão sendo acuados por este mundo. Ó Deus de amor, nos ajude, ó Pai, a sermos igreja tua nesse tempo. Igreja que creia de fato que Jesus volta rápido, Jesus volta logo. E nós devemos refazer a nossa vida espiritual, revestida do profundo compromisso que passa pela leitura da Tua Palavra, por uma vida de oração, por uma vida de testemunho, por compromisso com a igreja local. Afinal, ela é a esperança do mundo. E Pai de amor, que através da Tua igreja possamos abençoar o mundo em que vivemos, começando pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pela nossa nação, até os confins da terra, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, e abençoe, eu te peço uma vez mais, este povo que se chama pelo Teu nome. Amém.